A participação ao vivo aqui no estúdio do Dr. Adriano Ponce, juiz de Direito do Juizado Especial Cível de Lins e também professor do curso de Direito pelo Unisalesiano, também aqui de Lins. Doutor Adriano, muito obrigado mais uma vez pela participação. Boa tarde. Boa tarde, Caio e ouvintes. Prazer é todo meu. Doutor, o ouvinte aí tem muitas dúvidas sobre de que forma funciona o Sejusc e o juizado aqui na nossa cidade. Quais orientações o senhor pode trazer aqui na edição desta segunda-feira? Pois é, a Lei 9.099, Caio, ela completou agora 20 anos, né? Ela introduziu na nossa legislação um sistema totalmente diferenciado, pautado pela informalidade, pela gratuidade, para ampliar o acesso à justiça. E os Sejuscs foram uma excelente novidade também, introduzida aí nos últimos anos pelo Tribunal de Justiça. Basicamente, se você tem um problema, não sendo ele de ordem trabalhista e previdenciária ou federal, porque nesses assuntos o Sejusc não atua, você pode comparecer ao Centro de Solução de Conflitos, que aqui em Lins funciona das 9 às 17 horas, aqui bem pertinho da regional, né? Aqui do lado. Vai ser atendido por um escrevente, que vai fazer aquela primeira orientação, vai te esclarecer quais são os documentos necessários e tudo mais. E se você efetivamente vier a protocolizar a sua reclamação, nessa fase que a gente chama de pré-processual, ou seja, quando não existe processo nenhum ainda, a outra parte ela vai ser convidada para comparecer. Então não há um caráter de obrigatoriedade ainda nesse momento, porque justamente o que a gente quer ali, naquelas circunstâncias, é tentar um acordo de uma forma mais tranquila. Nesse momento, o processo, quando ele é avaliado pelo Sejusc, ainda não está na justiça. Pois é, nós temos a atuação do Sejusc aí nessa fase pré-processual. Então, o que vai acontecer? A outra parte vai ser convidada por escrito, né, por meio postal, vai ser designada uma audiência de tentativa de acordo. Essa mediação vai ser conduzida por conciliadores treinados pelo Tribunal de Justiça, né, a maior parte deles advogados, que vão então tentar fazer o acordo. Se a parte demandada não, se a parte reclamada, podemos dizer assim, né, porque não existe demanda ainda, não comparecer, Caio, a parte reclamante então vai ser orientada sobre como é que ela vai resolver essa questão aí sim já na justiça. E lá na justiça, o não comparecimento, aí sim acarreta várias consequências processuais para a pessoa que se omite. Lembrando o Sejusc, né, o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, inclusive o nosso município foi uma das primeiras cidades, né, aqui no estado, né, tem sido bastante utilizado como modelo a implantação do serviço aqui no município. E eu não tenho dados precisos, estatísticos, mas o que a gente tem ouvido dizer é que o índice de comparecimento para essas audiências preliminares aí supera 50% e que também o índice de acordo também tem superado esse percentual. O que desafoga o judiciário, faz com que o judiciário possa canalizar suas atenções para outros tipos de questões. Doutor, quais problemas podem ser levados para o Sejusc e quais assuntos aí acabam sendo analisados pelos juizados especiais? Pois no que tange ao Sejusc, a maioria das ações de natureza civil pode ser tratada no centro. E muitas questões também de família. Nós temos aí a possibilidade de você ajustar lá uma pensão alimentícia, né? E aí, quando esse acordo é firmado, claro, ele vai para o fórum, é encaminhado para o fórum, para que o promotor também opine, né, nos casos em que a lei prevê a intervenção do Ministério Público, e para que o juiz possa homologar. E isso vai ser feito, claro, se essa homologação, no caso da pensão aí, só para exemplificar, tiver sido ajustada realmente no interesse do menor, né? Porque se não tiver sido assim, se o juiz detectar ali prejuízo para o credor da pensão, claro, não vai haver homologação, né? Então há uma supervisão posterior desse acordo aí, mas via de regra, dívidas e várias questões, até envolvendo vizinhança, podem ser solucionadas ali de uma forma mais tranquila, menos burocrática.
E aí o senhor também falava a respeito, né, dos juizados especiais, né, a Lei 9.099, inclusive o senhor falou 20 anos, comemora neste fim de semana, né, dia 26, que cai na sexta-feira, que é a legislação que trata aí dos juizados especiais cíveis e criminais. Como que funciona aí, como que é essa questão? O carro-chefe do juizado, Caio, é o direito do consumidor. Aliás, essa questão também pode ser tratada no SEJUSC, mas o que a gente sabe é que a primeira orientação que se dá é de que a pessoa recorra ao PROCON, né? O PROCON tem canais de atendimento direto com várias empresas que são aí, vamos dizer assim, campeãs de demandas, como as operadoras de telefonia. Então, no juizado funciona mais ou menos assim. Nas causas de até 20 salários mínimos, nas causas que refletem esse valor de até 20 salários mínimos, você não precisa de advogado. Você comparece ao balcão do juizado dentro do fórum, né? Leva toda a documentação pertinente ao seu problema, a sua documentação pessoal, os dados da outra parte, né? Que ela vai precisar ser citada. Então você precisa saber o endereço, o nome, né? E vai dar esse encaminhamento. Nas causas de 20 a 40 salários, é obrigatória a intervenção de advogado. Doutor, como eu determino se a minha causa ou a causa do ouvinte está dentro desse limite aí de 20 salários mínimos ou acima? Pois você vai tentar fazer uma estimativa se aquele direito que você está perseguindo, se for atendido, se for satisfeito, se ele vai atingir esse valor, né? Nem sempre isso é muito fácil de ser feito. Então, na dúvida, você procura e aí algum servidor lá do judiciário vai te orientar sobre a possibilidade ou não. Agora, nos juizados, inclusive, se você tem um crédito que supera 40 salários, você pode demandar no juizado, desde que você renuncie o excesso. Então, às vezes, você opta pela praticidade e pela ausência de custas, né? Porque na primeira fase dos processos do juizado, você não paga nada para demandar, independentemente da sua condição econômica. Então, às vezes, você tem um crédito que supera um pouco 40 salários, mas na prática, vale muito mais a pena você entrar no juizado, porque você não vai ter despesas processuais ali, né? Na primeira fase, só na segunda, só depois na fase recursal, é que há cobrança de custos e condenação em honorários sucumbenciais, né? O vencido paga honorários para o advogado vencedor. Então, é assim que funciona basicamente, né? Mas é claro, você tem que tentar ir municiado de tudo aquilo que possa importar para o desfecho da causa. E essa questão também da desnecessidade do advogado nas causas de até 20 salários, é importante deixar claro o seguinte: é claro que a lei tentou favorecer o acesso à justiça, mas é bom que você esteja atento, porque às vezes a intervenção do profissional faz a diferença, né? Às vezes você não consegue, muito embora orientado ali, você não consegue angariar provas e tudo mais. Então, vá, se oriente aí, pergunte para o servidor, o que você acha? A intervenção do advogado, a própria lei fala que o juiz, quando detectar que a intervenção vai favorecer a parte, ele tem que alertar essa parte. Como o senhor mesmo disse, né, no caso do juizado especial, que tem aí como um dos principais motes a questão dos direitos do consumidor, às vezes há questões que podem ser resolvidas pelo próprio PROCON, né? Existem pessoas que procuram já se dirigir à justiça, porque está muito indignada com uma empresa, a prestação de um serviço, mas se dirigindo ao PROCON, o próprio agente do PROCON às vezes já consegue um contato direto, porque o PROCON já tem um contato jurídico de uma determinada principalmente, né? Se a reclamação for dirigida contra uma loja aqui de Lins, né? A gente sabe que fica tudo muito mais fácil, né? Às vezes o PROCON com um telefonema pode adiantar bastante coisa. Por isso que até no próprio juizado, a gente, quem está encarregado ali do atendimento sempre questiona se houve a procura ao órgão de defesa do consumidor, que é o PROCON, que aliás, pelo que eu tive conhecimento, o PROCON hoje tem um convênio com o próprio SEJUSC, em fase de implantação. Brevemente a gente pode ter audiências de tentativa de acordo do PROCON sendo realizadas dentro do SEJUSC pelos conciliadores treinados pela Justiça, pelo Tribunal de Justiça, né? Uma outra coisa que convém destacar, Caio, é que no juizado nós não podemos produzir perícias complexas. Então, muitas vezes a demonstração do seu direito vai depender de uma perícia complexa, melhor dizendo.
Nós demos um exemplo aqui recentemente da questão do corpo estranho dentro de um produto lá, né? Às vezes a empresa de bebida questiona, fala assim, não, esse inseto, esse objeto foi introduzido na garrafa depois. E nem sempre é tão simples assim a gente dizer se houve ou não violação, né, daquele produto por parte do consumidor. Então, isso também vai ser esclarecido no fórum. E se você já entender de antemão que vai precisar de uma perícia para provar o seu direito, aí provavelmente você vai ter que recorrer a uma das varas cíveis comuns aqui de Lins. Doutor Adriano Ponce, juiz de Direito do Juizado Especial Cível de Lins e também professor do curso de Direito do Unisalesiano. Doutor, muito obrigado mais uma vez pela participação e por esclarecer, né, muitas dúvidas aí dos ouvintes. Obrigado aí pela participação, até segunda que vem. Sim, eu agradeço, cara, e me coloco à disposição sempre que houver realmente uma sugestão de tema aí que vocês repassem para que a gente possa aí fazer esse esclarecimento que é tão importante. Tá certo, doutor, muito obrigado pela participação.